Você trouxe a sua Bíblia? Abram por favor no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10. O assunto é bom, é extremamente importante. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se fico só, por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Declare comigo. Maior é Deus, maior é Deus. Amém. Você achou? Efésios capítulo 6, no versículo 10. Deixa o dedinho marcando aí. Deixa marcado aí o livro de Efésios e vá comigo lá para o livro de João 10, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Repetindo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de 1 de Pedro 3:10, é 5, 1 de Pedro 5:8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, vigiai, o vosso adversário, o diabo. Eu li para os senhores aqui, em João, que o ladrão, que é o diabo, o nosso adversário, ele veio e vem, se não a roubar, a matar e a destruir. Eu estava nessa noite, madrugada, com os irmãos aqui na igreja, e Deus nos deu uma palavra extremamente forte, muito mesmo. Aos meus amigos que me assistem em casa, pastores, obreiros, membros da Igreja da Graça, ou não é membro da Graça, não importa, pode ser qualquer igreja. Estava orando a Deus, e Ele nos deu essa palavra muito forte. Não precisa abrir não, você só anote aí. Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Eu estava orando a Deus quando me veio essa palavra. Igreja Campinas e o Brasil me assista, preste atenção. Orando a Deus, me veio a palavra, e a palavra é: está alguém entre vós enfermo, doente? Quer dizer que a doença, ela aparece, a investida do diabo, o problema vem, a investida do diabo. Quando o diabo estiver investindo em você, que infelizmente ele achou brecha de atuar em você, está alguém entre vós enfermo, doente,
achando ele brecha e colocando uma doença, quem? Aquele que diz lá em 1 de Pedro 5,8, o adversário, o diabo, que diz o livro de João 10,10, ele veio senão para matar, roubar e destruir, colocar problemas. Mas aqui em Tiago 5,14, ele diz: quando você estiver doente, não faça outra coisa senão ir ter com o presbítero. Quem é o presbítero? O presbítero é o ancião, aquele experimentado, que tem o conhecimento, é mais velho, sabe da sua obrigação em Deus, sabe que tem que estar no plano de Deus, foi chamado para isso, e tem que estar pronto a qualquer momento. Não é o mal veio e ele diz: eu vou me aprontar. Ele tem que estar pronto, preparado, porque alguém pode precisar dele. Mas diz a Bíblia que ele tem um óleo para ungir. Ele tem um óleo, além dele estar preparado, ele tem um óleo para ungir o enfermo. E eu dizia para Deus assim: dá-me desta unção, dá-me deste óleo. Estão prestando atenção, igreja? Pastor, o senhor que se vire aí. Mas só que nós, igreja, crescemos e devemos crescer tanto, que a coisa não é só voltada para pastor, não. Você deve se colocar na posição de um presbítero. Ter de Deus este óleo com você, a palavra, uma mensagem, um recado de Deus, um tocar, uma imposição de mãos. Mas eu não tenho isso, eu não tenho nada disso. Com esta mensagem aqui, você tem que ter um temor no coração. Eu li João 10,10, que ele veio senão a matar, roubar e destruir. Então, já que o diabo, que lá em 1 de Pedro diz que é o nosso adversário, em João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, você não pode brincar. E aqui em Tiago 5,14, ele diz que estando alguém aparecendo a doença em alguém, um problema em alguém da sua casa, mas aparecendo um problema na sua casa, seja ele qual for, esse alguém tem que ter uma pessoa dentro de casa a quem ele possa se escorar, o chamado presbítero, o ancião, o mais velho, o experimentado, o cheio de conhecimento, de responsabilidade, que sabe que tem que estar precavido, preparado para o agora e para o amanhã. A maioria das pessoas não se colocam em Cristo como deveriam, não se firmam no Senhor, não pautam a sua vida no altar de Deus de verdade, plenamente, porque às vezes são meninos, são crianças, e nós já aprendemos lá em 1 de Coríntios, 1 aos Coríntios, melhor dizendo, 13:11, o apóstolo Paulo, ele disse: quando eu era menino, menino não sabe nada, menino não tem responsabilidade, menino não tem responsabilidade, não sabe nada. Não adianta forçar a uma criança, um menino, que ele tenha que saber alguma coisa.
Então Paulo está dizendo, quando eu não sabia nada, não entendia nada, eu não podia resolver nada. Se a morte viesse na minha casa, que veio para matar, roubar, se ele viesse roubar e destruir, tirar a alegria, tirar a felicidade, tirar a saúde, tirar a minha prosperidade, o meu adversário, se ele viesse, eu era menino, eu não sabia resolver. Mas ele diz, quando eu me tornei homem, quando eu cresci, eu vi que o diabo não brinca com ninguém, que ele veio mesmo para matar, desgraçar, destruir a vida da pessoa. Eu comecei a querer a crescer, eu vi que existia um adversário que é o diabo, eu quis crescer de uma tal maneira, me tornando esse presbítero, um conhecedor, alguém preparado, precavido, e cheio de uma unção, com o óleo divino, e pude e posso resolver os problemas de todos da minha casa. Vocês não são crianças e eu não estou pregando para criança. O que falta às vezes é o amadurecimento, você ser maduro. Aqui diz, a doença vem, o problema vem, o mal vem, e ele vem para destruir, vem para matar. De que jeito? Vem do jeito que ele cria, o jeito que ele investe. Ele é terrível. O diabo, para fazer no mal, ele é um bom investidor. Para fazer você cair, ir de mal a pior, ele é um bom investidor. Quando você não fica nessa infantilidade, na meninice, criancice espiritual, você sempre será tragado, derrubado e destruído. Sempre. Aí ele diz lá no livro de Efésios, que eu pedi para vocês deixarem guardadinho, Efésios capítulo 6, foi isso? 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, aonde? É no Senhor. Vocês devem se fortalecer, ou se fortalecerem, no Senhor, na força do seu poder. Nós só vamos conseguir isso quando tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito de Deus não deixa ninguém se enganar e ser enganado. Quando você tem o Espírito de Deus, ele dirige você de uma tal maneira que ele abre a sua, deixa eu usar esse termo aqui, tá bom? Ele abre a sua cabeça, o Espírito de Deus, e diz para você, não brinca. Esse ser que você está para enfrentar, o Espírito de Deus, o Consolador, esse ser que você está para enfrentar, ou vai enfrentar, ele não brinca, ele é um bom investidor. Ele investe pesado. Para ter uma pessoa, ele investe pesado. Ele é um adversário terrível. O Espírito de Deus o conhece, o caráter de Deus, a sua própria personalidade, o Senhor Deus conhece esse ser, e ele está dizendo, ele vem, a função dele, o alvo dele, o trabalho dele é matar, roubar e destruir a pessoa. Você leva a vida que Deus tem te dado com desmazelo. Se você almoça me escuta, pelo amor de Deus, Brasil que me assiste, me escute, pelo amor de Deus, igreja.
Se você de manhã toma um lanche, meio-dia você almoça, à tarde mais um lanche, e à noite janta, você faz isso porque o corpo precisa, ok? Se você não comer, ele fica fraco e até desmaia. Como é que você acha que o seu espírito fica de pé? Você alimenta o seu corpo todos os dias. Por quê? Porque se não alimentar, ele fica o quê? Como é que ele fica? Eu gostaria que a igreja gritasse, falasse muito alto. Vamos lá, espera aí. Se você não alimenta o seu corpo, como é que ele fica? Eu vou perguntar 3 vezes. Eu quero 3 vezes vocês respondendo com educação. Se você não alimentar o seu corpo, como é que ele fica? Se você não alimentar o seu corpo, como é que ele fica? Se você não alimentar o seu espírito, como é que ele fica? Acabou. Mas você consegue alimentar o seu corpo de manhã, meio-dia, tardezinha e à noite, o seu corpo. Mas você não alimenta o seu espírito de manhã, meio-dia, tardezinha e à noite. E você diz: eu vou vencer esse obstáculo, eu vou vencer esse problema. Meu irmão, minha irmã, eu vou ler de novo, não precisa nem ler, só vou falar. Lá no livro de 1 de Pedro 5:8, ele diz: sede sóbrios, uniformes, único, não espalhafatoso, mas vigiem. Você tem um adversário, ele diz, Pedro falando pelo Espírito, você tem um adversário. O João, o Evangelho, discípulo amado de Jesus, ele traz para nós no Espírito de Deus, esse ser que nós pregamos contra, ele veio para matar, roubar tudo da pessoa, destruir. E aqui no livro de Tiago 5,14, ele diz: está alguém entre vós doente? Tem alguém doente aí? Ah, tem? Tem. Por que está? Não sei. Eu sei. Você tem um adversário. Esse adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. E põe na cabeça da pessoa, aplica, injeta nela o mal dele. E ele investe pesado para você ficar mal. Ele investe pesado para você perder tudo e morrer. Ele investe pesado. Amém? Vou perguntar. Diante do Espírito de Deus, você está prestando atenção? Diante do Espírito de Deus, estão prestando atenção mesmo? Em casa, você está prestando atenção? Vamos de novo. Vamos de novo. Diz assim a palavra, 1 de Pedro 5:8. Você tem um adversário. O João Evangelho diz: esse ser que nós pregamos contra, somos contra ele. Ele está aí só para matar, para roubar e para destruir. No livro de Tiago 5,14 diz a palavra: está alguém entre vós enfermo, doente? Então existe enfermidade entre as pessoas. Investimento pesado do diabo, a pessoa ficar doente, a pessoa perder tudo. Ele investe pesado. Mas Deus diz, Deus também investe. Deus diz: tem alguém assim
do jeito que o diabo quer, do jeito que o diabo gosta, não vão a lugar algum, não façam nada, porque eu também invisto, Deus falando, eu invisto em homens e mulheres para serem meus servos, alguém experimentado, firme, forte, com conhecimento, que sabe que ele veio para matar, roubar e destruir, que é o adversário. Então eu levanto alguém para ser tão meu, mas tão cheio, mas tão firme, que esta pessoa tão firme, tão cheio, vai curar esta outra pessoa. Aí eu disse para vocês tomam café, vocês jantam, almoçam, vocês lancham e vocês jantam, por conta de não deixar o corpo ficar fraco. Mas você não faz isso no que diz respeito ao seu espírito, à sua verdadeira pessoa. Então seu espírito é fraco, e sendo ele fraco, você é alvo fácil para aquele investimento do diabo. Mas no livro de Efésios, ele diz: meus irmãos, já que vocês estão sabendo, conhecendo tudo isso, se fortaleçam, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Espírito de Deus, ele dirige você e diz: não sejam criança, não sejam meninos. Por que eu não tenho que ser? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Vocês se fortaleçam, estejam revestidos, mas revestidos mesmo das coisas de Deus, de entendimento, de conhecimento, porque o diabo, ele vai investir pesado para que você caia. Corra comigo, guarda aí, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, correto? Corra comigo bem rapidinho lá no livro de Gênesis capítulo 3, diz assim: ora, a serpente era mais o que? Mais astuta. Ele diz lá: vocês fiquem de olhos abertos, preparados, precavidos, imbuídos, robustecidos, cheios, adultos, experimentados, com conhecimento, buscando força, se revestindo. Por quê? Porque ele é astucioso, ele vem de um jeito, de uma maneira, que eu vou falar aqui não é palavrão, não é errado não, mas vou usar um popular. Ele vem de uma maneira, astuciosamente, para pegar os Zé Manés, os trouxas, os crentes trouxa, usando o popular. Aquele que diz: eu estou indo na igreja, já basta. Eu estou aí. Faz isso não, irmão. Quando Deus fez o homem, fez Gênesis 1:26, o fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. O Adão era um homem muito sábio. Deus deu sabedoria para ele. Deus tirou do seu lado, sua costela, uma costela, melhor dizendo, e fez uma mulher que puxou um pouquinho também da sabedoria. Saiu dele, então saiu também a sabedoria, saiu virtude do que tinha aquele homem. Mas diz a Bíblia que, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis
de toda a árvore do jardim, e disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nem dele tocareis, para que não morrais. Esse ser maligno, que eu falei tanto dele aqui, mal dele, ele fez com que a mulher abrisse a boca e conversasse com ele, para poder pegar. E depois de e da mulher, eu sempre cito isso aqui, missionária que trouxe essa revelação, de que a mulher ainda falou além daquilo que Deus havia falado, que Deus só falou para não comer, e ela disse também tocar. Quando o diabo conseguiu passar a perna na mulher, ele disse: agora é o alvo principal, agora eu quero alcançar o principal, já alcancei a mulher, vou alcançar o que eu mais quero. A mulher não é bem o que eu quero, não, ela é o meu investimento. Dela eu pego o marido, dela eu pego a cabeça dela, através dela eu derrubo tudo. E assim diz a palavra: o mundo jaz no maligno. Todo ser humano nasce debaixo da jurisdição maligna. Ele investiu pesado. E diz o livro de Efésios que nós estamos vendo: meus irmãos, se fortaleçam, se revistam, estejam imbuídos, tomados, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas. Ele vem de uma maneira, ele trabalha de um jeito, vou repetir, ele investe tão pesado, mas tão pesado, maliciosamente, que você olha e diz: rapaz, as coisas estão acontecendo porque são normais, é normal acontecer. Ele conseguiu te ganhar, ele já contaminou a sua alma e o seu espírito. E para fechar aqui, ele diz para estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, porque ele diz no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No campo espiritual, o diabo, meu irmão, ele não brinca não. E é nesse campo aqui que o diabo, todo esse tempo que eu estou com vocês aqui, eu nunca disse isso, é nesse campo que ele sabe trabalhar. Ele não vai trabalhar com você, não vai discutir com você na parte física, não vai discutir, porque para ele é gastar saliva. A palavra de Deus diz: vocês vigiem, porque no campo espiritual ele vai tentar te derrubar. E se o teu espírito é podre, teu espírito é derrotado, aonde haverá vitória na sua vida? Se o teu espírito aceita a investida dele, se o seu espírito aceita todo o trabalho dele, meu irmão, é difícil. E como é difícil. Vou ler de novo, para que eu possa mudar a folha aqui e terminar. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares aonde? Celestiais. Volta um pouquinho, que eu sei que a sua folha vai voltar também, no capítulo 3. Sede, pois, o quê? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O diabo não quer. Por que não? Ele quer que você seja criança. Porque no campo celestial, no campo espiritual, se você for igual a Deus, você vence.
você se fortalece, se torna firme, se torna forte, igual a Deus. Ele não quer, porque Ele sabe que vai perder. Ele quer que você seja uma pessoa, perdoe-me pela expressão, me perdoe, mas Ele quer que você seja uma pessoa tapada, uma pessoa atrasada, burra até, para que você não entenda nada, absolutamente nada, e perca todas as bênçãos, e fique aí doente, fique na miséria, fique com os problemas. Mas quando você se fortalece no Senhor, você diz: serei como um presbítero, um ancião, alguém entendido, experimentado, alguém que conhece, alguém que sabe que se o amanhã não for bom, eu estou preparado. E se vier, eu orava a Deus e dizia: Senhor, dá-me desta unção. Eu quero dizer para você que eu estou até com ela aqui agora, em nome de Jesus, mas estou mesmo. Jesus, me dê desta unção, me dá deste óleo, porque aquele que vier ter comigo, eu quero fazer como um presbítero, tocar, abençoar, ministrar, e ele doente ficar curado, ele com problema, o problema ser resolvido, solucionado. Aleluias. Meu irmão, não fique aí vazio de manhã, nem meio-dia, nem à tarde, nem à noite. Assim como você fortifica, fortalece o seu corpo, fortalece o seu espírito. Porque o diabo, ele investe nos fracos, no forte ele não tem espaço. Porque ele tenta no campo espiritual, se ele derrubar o espírito, já era. Ele veio a matar, roubar e destruir. Mas eu quero bater esse Tiago 5,14. Como um presbítero, eu aqui e você na sua casa, nós vamos vencer esses obstáculos, essas dificuldades. O seu filho, sua esposa, seu marido, qualquer pessoa, você vai dizer: venha ter comigo, Jesus vai operar, Ele vai dar a bênção. Aleluias.